Duas melhores amigas saem para se divertir à noite, beber um pouco e se encontrar com alguns amigos, mas somente uma delas volta para casa. Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso de Brittney Gargle. Brittney Gargle nasceu no dia 31 de agosto de 1996 em Saskatoon, Saskatchewan. Aos 18 anos, a Brittney morou durante toda a sua vida lá. Sua família era grande. Quando seus pais se separaram, ela ainda era pequena. Agora, mais velha, ela tinha uma família ainda maior. A Brittney agora tinha 4 irmãs mais novas que a admiravam muito, pois ela havia se reconectado recentemente com seu pai biológico, depois de alguns anos. Elas não perderam contato e continuaram a passar muito tempo juntas. Amigos disseram que ela era franca, nunca omitia suas opiniões, era uma aventureira e gostava de praticar snowboard, passear de barco e acampar. Brittney era agressiva com um grande senso de humor e nunca faltava gente que quisesse sair com ela. Ela estava ocupada, tendo acabado de voltar à escola e economizando dinheiro trabalhando em 2 empregos. Ela queria terminar a escola e ir para a faculdade para estudar administração e depois mudar para a indústria hoteleira. Uma amiga, Nikki, disse que ela era uma ótima pessoa, que amava a vida e adorava aproveitá-la. Ela também disse que ela tinha um coração gentil, que fazia o possível e o impossível para ver as pessoas felizes. Ela queria terminar a escola e abrir seu próprio negócio. No dia 24 de março de 2015, a Natasha, uma das suas melhores amigas, deu algum dinheiro para gasolina e perguntou quais eram os planos da Brittney. Ela disse que iria se encontrar com alguns amigos e iria a uma casa chamada The Party. Ela não tinha ouvido nada depois disso. Só que no dia 25 de março, um homem estava caminhando perto de um aterro em uma periferia ao sul de Saskatchewan, quando tropeçou em uma garota deitada no chão. Eram 6 horas da manhã. Ele fez uma ligação para o 911. Ao tocar na menina, ele viu que ela estava fria ao toque. Uma encharpe estava cobrindo o pescoço dela e a jaqueta de couro preta dela estava com sangue no capuz. Ela estava descalça e o seu relógio estava quebrado. Claramente houve uma luta violenta. As autoridades chegaram rapidamente, mas não havia sinais de vida e ela foi declarada morta no local. Era óbvio que eles estavam lidando com um homicídio. A única coisa que estava por perto era um cinto azul escuro com uma fivela grande. Fora isso, a área estava vazia e silenciosa. Ela não tinha nada que pudesse identificá-la, então a polícia divulgou algumas imagens do que ela estava usando e as tatuagens distintas, incluindo um grande leão que ela tinha nas costas. Não demorou muito para que uma adolescente chamada Cheyenne ligasse. Ela estava chorando e disse que as tatuagens combinavam com as de sua melhor amiga, Brittney Gargle. Elas tinham saído juntas na noite anterior, mas se separaram de madrugada e ela não a via desde então. Mais ligações deram o mesmo nome, então com certeza era Brittney. Brittney tinha 18 anos, ela foi encontrada gravemente ferida na estrada Cedar Villa Estates, nos arredores de Saskatoon. A autoridade começou a juntar as peças do dia anterior, eles já sabiam que ela tinha saído à noite, o que reduziu consideravelmente a hora da sua morte. A amiga de Brittney, Natasha, foi a primeira a se apresentar, e a dupla esteve próxima há anos. A Natasha disse que a Brittney ia procurá-la para pedir conselhos. E quando a Natasha descobriu que a Brittney havia abandonado a escola, ela foi a pessoa que a encorajou a voltar. Natasha contou que emprestou dinheiro para gasolina na noite anterior e o que Brittney disse a ela, sobre ir a uma casa chamada The Party. A Natasha disse, só de saber que ela não tá mais sofrendo e que tá num lugar melhor, eu acho que é uma coisa boa. E que provavelmente ela está em um lugar melhor. Melhor do que estar nesse mundo de hoje. É assustador lá fora. Não posso nem ir a uma festa, não posso sair para qualquer lugar sem que algo me aconteça. As cidades estão cada vez mais perigosas. Fica uma lição, infelizmente. É uma lição difícil, mas é uma lição para mostrar, para dizer ao mundo como você realmente precisa ter cuidado. Pode ser qualquer pessoa. A pessoa com quem ela bebeu foi sua melhor amiga de muitos anos, Cheyenne. Ela foi a próxima a conversar. A dupla se aproximou quando a Brittney descobriu sobre a tumultuada infância e adolescência de Cheyenne e se tornou um grande apoio para ela. Elas eram inseparáveis, passando a maior parte dos dias juntas e saindo para beber. Era algo que elas faziam com frequência. Então, a noite anterior, logo depois da meia-noite, a Brittney postou uma selfie das duas antes de partirem. Cheyenne disse à polícia que elas tinham ido para vários lugares juntas, no carro de Brittney, começando no pub de cervejaria de Manchester. Depois foram para uma casa chamada The Party. Então atravessaram a cidade até o Colonial Pub and Grill, mas a Cheyenne disse que no The Party estava pesado demais e depois elas saíram. A noite estava nebulosa. Ela se lembrava vagamente de algo acontecendo no Pub and Grill, que ela temia que pudesse estar por trás do que havia acontecido com a sua amiga. A Brittney começou a falar com um homem aleatório no bar e a dupla parecia estar se dando bem. Brittney pediu um isqueiro e ele a convidou para tomar uns drinks com eles.
Antes que a Cheyenne pudesse conhecê-lo, a Britney e o homem foram embora. A Britney não disse para onde eles estavam indo e a Cheyenne não descobriu o nome do homem. Ela disse que nem viu em que direção eles haviam saído ou se estavam a pé ou dirigindo o carro da Britney. Tudo o que ela conseguia lembrar é que o cara era branco e que era cerca de 4 da manhã. Por algum motivo a Britney estava com o telefone da Cheyenne e a Cheyenne tinha ido embora. Ela voltou para visitar seu tio, que corroborou com a sua história, da sua vinda sozinha para vê-lo. Cheyenne não pôde oferecer mais informações e o que ela tinha estava embaçado de qualquer maneira. Algumas horas depois de ver sua amiga pela última vez, uma Cheyenne preocupada postou no Facebook: "Onde você está? Não tive notícias suas. Espero que tenha chegado em casa segura. Amo você." Os policiais precisavam encontrar esse homem misterioso, mas eles tinham pouco o que fazer. Não estava confirmado onde o carro da Britney foi encontrado, mas quando foi, estava coberto de poeira, sujeira, marcas escuras nas laterais e grama alta nos pneus. O telefone da Cheyenne estava no carro, aparentemente confirmando que Britney o havia levado quando ela havia saído, e talvez ela e o homem tivessem dirigido para algum lugar em vez de caminhar. Os detetives verificaram as imagens do Pub and Grill Colonial, mas eles não conseguiram ver Cheyenne ou Britney em lugar nenhum, e o barman não se lembra delas estando lá. No entanto, foi uma noite movimentada e era possível que os horários de Cheyenne estivessem errados. O telefone da Cheyenne foi encontrado no carro da Britney. Eles esperavam que os dados do telefone pudessem ser analisados, para mostrar outros locais onde a Britney tinha ido naquela noite, e preencher as lacunas que a Cheyenne não conseguia. O telefone da Cheyenne fez um ping em um McDonald's às 4h30 da manhã, mas ela não tinha feito menção a isso, então a Britney foi até lá depois de sair do bar. Os resultados da autópsia de Britney finalmente chegaram e foram confirmados, pois eles suspeitavam que ela havia sido estrangulada até a morte. Eles agora se sentiam confiantes de que o cinto encontrado perto do corpo dela era do assassino. Os detetives continuaram tentando juntar as peças à história de Cheyenne, mas eles tinham um mau pressentimento. Algo sobre isso era muito estranho. Embora fosse perfeitamente possível que ela estivesse confundindo as coisas e seus horários estivessem errados, porque ela estava embriagada, não havia nada que indicasse que eles estiveram no Pub and Grill, um lugar que Cheyenne estava inflexível de que eles estavam, e o mesmo lugar que a Britney supostamente conheceu esse homem misterioso e desconhecido. Os meses estavam se passando e agora era setembro de 2015. Os investigadores ainda estavam no mesmo lugar em que estavam em março. As pessoas ainda estavam em choque e não podiam acreditar que isso havia acontecido. Muitos tributos estavam chegando, incluindo um grande de Cheyenne. Eles decidiram voltar para falar com o tio de Cheyenne novamente e ele foi muito mais evasivo do que da última vez. Mas depois de alguns empurrões ele de repente tinha mais a dizer. Ele disse à polícia que a Cheyenne disse que a dupla conheceu 2 pessoas no bar naquela noite e voltou para um motel com eles. A única coisa que ela disse a ele foi que eles eram homens negros. Só que antes ela disse que a Britney estava conversando com um homem branco. Ela disse que não conseguiu lembrar o nome dos homens, o que eles estavam vestidos ou qual era o motel. Ela disse que no motel todos estavam fumando maconha e uma discussão supostamente estourou por causa de um pouco de cocaína. Cheyenne foi ao banheiro quando voltou e encontrou a Britney morta na cama com marcas no pescoço. Ela disse ao tio que os 2 homens apontaram uma arma para ela e a forçaram a encobrir o que eles haviam feito. Embora eles não acreditassem nessa história por vários motivos, a Cheyenne estava pelo menos admitindo que ela sabia que a Britney havia sido morta antes da polícia chamar por ela para identificar a Britney. Ela se colocou no local do crime e falou das marcas no seu pescoço, ou seja, do modo como a Britney morreu. A Cheyenne teve uma vida difícil e acumulou uma longa lista de condenações. Teve mais de 50 desde os 12 anos. Neste momento, ela já estava sob custódia por outro crime, então eles poderiam finalmente questioná-la. A amiga que antes era tão prestativa e preocupada, que ficava feliz em conversar, de repente ficou quieta, não cooperava e era evasiva. E quando ela não lhes deu nada, eles não tiveram escolha a não ser ir embora. Já tinha se passado mais de 1 ano e a polícia estava batendo em um beco sem saída na investigação, pois tinham falado com todas as testemunhas e nada de novo apareceu. A polícia só tinha uma pessoa de interesse, a Cheyenne. Os investigadores começaram a vasculhar as contas de mídia social da Britney e da Cheyenne com um pente fino, se perguntando se havia algo ali que eles tivessem deixado passar, um comentário enterrado, uma mensagem que eles não tinham visto. Então, finalmente, eles viram algo enorme no post de homenagem que Cheyenne havia postado. A metade superior da roupa da garota podia ser vista claramente. Eles perceberam que Cheyenne estava usando o cinto que eles se reconheceram muito bem. Era o mesmo cinto encontrado perto do corpo da Britney, e o que eles acreditavam ser a arma do crime. As marcas em volta do pescoço correspondiam exatamente à trama do cinto, e a polícia disse que as marcas no carro eram consistentes com as provenientes do cinto. Com essa nova informação, o cinto foi enviado para testes de DNA mais completos.
Especialistas encontraram o DNA de Cheyenne e de Britney nele. As autoridades não podiam acreditar. Se a foto tivesse sido tirada em um ângulo ligeiramente diferente, essa evidência importante provavelmente nunca teria sido ligada a Cheyenne. Ainda era um caso complexo de construir. Eles não tinham motivo, e Cheyenne não estava lhes dando nada. Meses se tornaram anos, e já se passavam quase 2 anos desde que a Britney morreu. Finalmente eles receberam uma dica de alguém que ainda não tinha falado nada. Uma amiga de Cheyenne apareceu na casa dos pais de Britney com uma história chocante. Ela disse que a Cheyenne tinha ido à casa dela naquela mesma manhã, depois das 5 da manhã. Ela estava muito bêbada e soluçando, e a amiga descreveu isso como um discurso retórico movido pelo álcool. Cheyenne disse que Britney e ela tiveram o que ela descreveu como uma discussão acalorada, sobre algo por causa de um telefone celular, mas ela não deu muitos detalhes, chorando e tremendo histericamente. Cheyenne disse que havia batido e matado Britney com um cinto. Ela apontou para o lado de fora. Quando a amiga olhou para fora, ela viu o carro de Britney estacionado, com Britney caída contra a janela do banco do passageiro sangrando. Cheyenne não falou mais nada sobre a luta, sobre o que causou isso ou como isso piorou, mas ela não fez menção de que mais ninguém estava envolvido ou de um motel. Sua amiga ficou tão abalada que disse a Cheyenne para sair imediatamente e ela voltou para o carro e saiu em disparada bêbada. Mas uma vez que Cheyenne ficou sóbria na manhã seguinte, a amiga disse que não conseguia se lembrar de nada do que havia acontecido naquela noite e aparentemente havia esquecido tudo. A amiga estava com muito medo de relatar isso à polícia, mas com o passar do tempo ela decidiu dar a informação à polícia. O tio de Cheyenne também admitiu mais tarde que ela pediu a ele para continuar com sua história, e ele lhe deu vários álibis falsos. A polícia disse que ela manipulou a história, inventou pessoas aleatórias, usou seu tio, postou mentiras no Facebook e passou 2 anos sem assumir nenhuma responsabilidade. Se ela se sentisse tão mal quanto disse que sentia pelo que tinha feito, ela poderia ter levado Britney para o hospital. Em vez disso, ela a deixou morrer. Em março de 2017, Cheyenne Antoine foi acusada de assassinato em 2º grau e de causar indignidade ao corpo de Britney. A noite de festas e bebidas começou com essas 2 amigas posando por uma foto do Facebook e terminou em tragédia, com o corpo de Britney Gargo encontrado em um trecho de uma estrada rural, fora de Saskatchewan. A família e os amigos da vítima choraram na sala do tribunal à medida que as acusações foram lidas. Eles disseram estarem muito gratos pelos investigadores nunca terem desistido do caso de Britney durante 2 anos. A familiar responsável pela irmã de 7 anos de Britney disse que isso é difícil, pois ela faz muitas perguntas e é bem difícil explicar. Ela disse que a Britney estava muito feliz, alegre, ela amava sua família. Ela tinha 4 irmãs mais novas, ela amava seus amigos. Ela passava muito tempo com eles, quando podia. Que ela era apenas uma pessoa maravilhosa cuja vida foi interrompida, e isso não era justo. Quase 6 meses depois, a acusada comentou em um post contando um sonho que teve com a adolescente falecida, dizendo que, em parte, acordou com lágrimas nos olhos, dizendo ser abençoada por ter conhecido a Britney, e por ter tido ela como parte da vida dela. A mensagem de Cheyenne concluiu com "Descanse no paraíso, meu anjo". Cheyenne tem vários processos judiciais pendentes, recentemente sendo considerada culpada de agressão e proferindo ameaças em um incidente em dezembro de 2016. Com todas as evidências contra ela, Cheyenne disse a eles a mesma história que ela contou à amiga naquela manhã. Elas estavam bebendo e fumando muito, e Cheyenne disse que depois do The Party foi para onde sua memória começou a ir. Ela disse que se lembrava vagamente de ter ido ao McDonald's, onde as 2 começaram a discutir. Elas foram embora e começaram andando, quando a Britney pegou o celular de Cheyenne. Cheyenne disse que não conseguia se lembrar de como isso tinha acontecido, mas ela se lembrava de ter ficado furiosa. Tudo ficou confuso e de repente Britney estava inconsciente no chão. Aos 21 anos, ela finalmente compareceu ao tribunal e enfrentou a família de Britney pela primeira vez. Cheyenne enterrou a cabeça entre as mãos, chorando e sem olhar para ninguém. Segundo a lei canadense, o assassinato em 2º grau é geralmente um assassinato deliberado que ocorre sem planejamento, mas não se enquadra em nenhuma das categorias de assassinato em 1º grau. Mesmo assim, ainda pode levar uma sentença pesada, com uma pena mínima de 10 anos e prisão perpétua para homicídio culposo, que é o homicídio cometido sem intenção. Embora possa ter havido intenção de causar danos, isso não acarreta sentença mínima. Sabemos que a equipe jurídica de Cheyenne anunciou que ela estava fechando um acordo. Ela se declarou culpada da acusação menor de homicídio culposo, em vez de passar por um julgamento por assassinato em 2º grau. Ela disse que assumia a responsabilidade pela morte da Britney, mas não se lembrava disso. Portanto, o homicídio culposo foi apropriado. Por meio de seu advogado, ela disse: "Eu nunca vou me perdoar. Nada do que eu disser ou fizer a trará de volta. Sinto muito, muito. Isso nunca deveria ter acontecido." Seu advogado pediu simpatia considerando os anos de trauma que a sua cliente passou. Ela realmente tinha um relacionamento muito ruim com os pais. Perdeu a mãe jovem e tinha antecedentes criminais desde os 12 anos de idade, acumulando 54 condenações aos 19 anos.
Usava drogas para escapar dos traumas que sofreu como resultado do infame sistema escolar residencial do Canadá. Cheyenne foi morar com pais adotivos que abusaram dela física e sexualmente, e seu advogado disse que ela foi abusada sexualmente um mês antes do assassinato de Britney, que aumentou significativamente seu uso de drogas e álcool. Ela agora usava substâncias muito mais pesadas, como metanfetamina. Mas as pessoas disseram que era preciso notar que, por mais terrível que tenha sido o que ela sofreu, Britney era alguém que esteve ao seu lado nos bons e nos maus momentos, ajudando-a a controlar seus sentimentos, a regular suas emoções e sempre foi um ombro para ela chorar. A Britney foi o único sistema constante de apoio na sua vida, a única pessoa com quem ela sempre soube que poderia recorrer. Ela teria feito qualquer coisa por ela. Essa é apenas uma situação trágica onde o uso de drogas e álcool explodiu. O advogado disse que a sua cliente tinha alguns problemas pessoais muito arraigados com os quais ela não estava lidando, e que isso acabou se tornando uma situação muito trágica. Ele ainda disse que ela sabe que a família gostaria de uma explicação, mas infelizmente ela não pôde fornecer. O advogado Cheyenne disse que a polícia e os promotores dizem que Cheyenne mencionou um telefone celular, potencialmente sendo a causa da briga, mas eles sabem pouco. Cheyenne nunca disse mais nada sobre isso e se ela se lembra ou não, se bloqueou ou está mantendo um silêncio intencionalmente é um mistério. Cheyenne, de 21 anos, foi posteriormente condenada a 7 anos de prisão com provável data de condicional em 2024 ou 2025. A juíza disse que ela precisava trabalhar em um programa na prisão para ajudá-la com seu vício e sua raiva. Disse que ela tinha que honrar sua amiga tornando-se uma mulher positiva e produtiva. A juíza disse que Cheyenne devia a Britney perseverar, ser alguém melhor. Ela disse que ainda há muitas dúvidas sobre o que aconteceu naquela noite e o porquê isso aconteceu. Uma pessoa afirma que não consegue se lembrar e a outra não pode falar. A família de Gargle ainda está lutando para lidar com a morte da adolescente, que ela era uma jovem divertida, comprometida e que tinha uma vida boa pela frente. Eles disseram que eles aprenderam alguns detalhes que vão ajudar no encerramento do caso. Britney era uma jovem maravilhosa que não merecia isso. O pai de Britney, Everett, disse que sente muita raiva e tristeza por quão curta a vida dela foi, que a vida dele mudou para sempre. Ele disse, sinto muito falta dela. No dia anterior à sua morte, ele deveria ajudar a consertar o carro dela, mas não conseguiu voltar a tempo. Ele disse que pensa nisso todos os dias sabendo que poderia ter sido apenas uma última vez para abraçá-la, e isso lhe foi roubado. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ative os sininhos das notificações para saber quando vai ter vídeo novo do canal. Se cuidem e até a próxima. Beijo!